O problema é que o maior cabo eleitoral em favor do PT é a normalidade da economia. Ou seja, as coisas ainda estão funcionando, o supermercado está cheio de produtos, bem ou mal as pessoas compram, a energia elétrica chega, até a água chega, tá certo? Agora, se houver um tropeço do tipo apagão, ou racionamento de água, ou uma disparada de preço, então nós teremos uma modificação da percepção da população mais pobre. E a modificação do governo não ficará tão boa. Um abraço para você, meu amigo. Tudo bem, com você? Tá meio baixo aí. Abaixa o seu microfone, Edson. No IBGE aí, nos dados da economia, lembrei desses dias dessa situação toda aí, da maquiação dos dados todos, né? Parece que foi transformado o IBGE numa máquina de propaganda petista descarada, uma coisa aterradora, né? Eu não vi essa matéria. Notícia de ver, por exemplo, a Agência Brasil, né? Que é coisa do governo, agência estatal de... A gente é que era tipos de economia já são terríveis, né? Então, mas eu ainda não tenho elementos para suspeitar dos dados estatísticos. O que a gente tem é o direcionamento das estatísticas. Os caras fazem ao gosto deles. Agora, a pura e simples fraude, eu acho que não está ocorrendo, não. Porque o Brasil é um país grande demais, complexo demais, e nós temos diversos institutos competindo nos mesmos campos de coleta de preços, levantamentos e tal. Seria muito difícil cometer uma fraude hoje sem que viesse a público imediatamente. Então, eu acho que, até esse momento, não é possível a gente dizer que os índices de preço estão manipulados. Os índices de preço estão manipulados, sim, mas por outros métodos. Por exemplo, não elevando a tarifa de transporte coletivo, que é uma coisa criminosa. Ou não reajustando o preço da gasolina. E por aí, não reajustando o preço da energia elétrica. Sim. Nós não falamos aqui da energia elétrica, mas o Brasil está a um passo de ter uma insuficiência de oferta, porque a dona Dilma simplesmente achou bem reduzir o preço a um nível inviável. Você tem uma redução de preço, o principal sinalizador de investimento na economia é o preço. Quando você avilta o preço, obviamente, você avilta o investimento. Então a gente está numa situação em que o Brasil tem um crescimento forte de demanda de energia e não tem oferta, ou não está tendo oferta, por causa do populismo tarifário. Tem um telefonema agora. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, tudo bem? É o Felipe aqui de Goiânia, tudo bom? Ô Felipe, tudo certo? Diga. Tranquilo. Deixa eu te falar um pouco sobre o salário mínimo, né? Uhum. Então, eu pensei o seguinte, se eu aumento o salário mínimo, né, e dos benefícios, e tem muita coisa que são vinculadas a ele, né? Então, na verdade, o que ele faz? Ele favorece ou dificulta a eliminação da miséria no Brasil, né? Porque se for para reparar, assim, se a pessoa for dar por continuidade à política desse governo que está aí, quem sabe que não vale nada, né, de valorização do salário mínimo e tudo isso, uma coisa boa. Agora, por outro lado, você exige que se elimine qualquer vinculação, né, entre salário e piso da Previdência, de benefício assistencial, de prestação continuada e tudo mais. Porque isso acaba pesando na economia. Então, assim, a gente sabe que esse governo não vai fazer reforma de Previdência, não vai fazer reforma tributária, não vai fazer reforma trabalhista, nem nada. Então, na verdade, esse governo que fala que está aumentando o salário, os benefícios, né? Fala que vai favorecer a eliminação da miséria, né? E que isso vai favorecer. Então, na verdade, o entrevistado está falando a coisa certa. Isso, na verdade, está dificultando a nossa economia cada vez mais. Né? O salário mínimo, não só do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista... Vou te ouvir daqui, tá? Vou desligar aqui, tá bom? Ok. Fica à vontade, fala. Abraço. O salário mínimo, a instituição do salário mínimo por si só é uma violência contra o mercado. Não devia existir. E a violência contra o mercado é, sobretudo, uma violência contra os trabalhadores, não contra os produtores. Então, o que a gente pode dizer é que a instituição do salário mínimo gera mesmo desemprego estrutural. Esses desempregados hoje que estão pendurados em bolsas e na economia informal e por aí afora. Então a gente pode dizer, primeiro, o salário mínimo é uma violência que devia não existir. Não devia ter nenhum tipo de regulação nessa área. A segunda coisa é que fazer com que esse salário mínimo ao longo do tempo cresça além da inflação é de uma estupidez atroz. Até porque a boa parte dos benefícios da Previdência Social estão casadas com o salário mínimo. E isso significa dizer que o déficit previdenciário vai chegar num nível insustentável muito rapidamente. Já está, na verdade.
chegar no nível suicida. Então, por qualquer ângulo que nós analisemos, elevar o salário mínimo em termos reais acima da inflação é um desastre administrativo, é uma tolice monumental. Isso só depõe contra os trabalhadores, em primeiro lugar, porque gera desemprego e gera crise econômica também. E gera a própria crise do Estado hoje, em parte é derivada dessa loucura. Temos mais uma ligação aí. Boa noite, quem fala é de onde? Alô, boa noite, é o Vitor aqui de São Paulo. Ô Vitor, tudo bem? Tudo bom. Ele estava falando aí sobre as urnas eletrônicas, né, que deveria ser visto com um pouco mais de cautela. Sim. Mas acontece que se for testar a confiabilidade das urnas eletrônicas, você tem que testar com software do próprio governo. E caso você não consiga provar que as urnas são de baixa confiabilidade, o que é provável que isso aconteça, pois o software é do próprio governo, você paga uma multa assim, astronômica. Talvez essa seja o motivo para a maioria dos políticos não ter se posicionado contra ainda, né? O que vocês acham? Tem muitas maneiras de denunciar. O que eu penso é que não é simples um sistema de fraude em escala nacional. Não é muito simples. Envolve muita gente e não dá para guardar segredos por muito tempo. E os políticos prejudicados, quem conhece, já conviveu com algum político, sabe que essa gente dorme, acorda, come e bebe a possibilidade de ganhar e de permanecer no poder. Sim. Isso significa dizer o seguinte: se eles cheirarem um tipo de fraude qualquer que seja o risco jurídico, eles vão botar a boca no trombone. Só para finalizar, tem uma entrevista que o Daniel Fraga fez com um engenheiro eletrônico especialista em urnas eletrônicas, né? Chama Amilcar Brunazzo Filho. E é uma entrevista de 1h30, ele detalha bem, né, esse lado que eu falei da entrevista, né? Então só deixar um abraço aí para vocês e parabéns pela Rádio Vox aí, continuando o trabalho e ao entrevistado, e muito obrigado aí. Obrigado, ligue sempre aí, valeu. Mas, professor Nivaldo, tinha uma questão aí, ainda sobre a questão anterior, o senhor estava falando sobre a questão do salário, né, salário mínimo, né? E será que o restante as leis trabalhistas no Brasil também dá para aplicar assim, como problema também nesse sentido? Olha, as leis trabalhistas no Brasil, chamada CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, tem sido um acúmulo de intervencionismos e de ações antimercado desde que o Vargas inventou esse mundo. E a prova mais cabal de que isso não funciona eu tiro pela experiência direta do que eu percebo no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, se você quiser pagar o salário mínimo para uma pessoa, fazer qualquer coisa, você não vai conseguir um candidato, porque os salários aqui são mais altos que a média do Brasil. Uhum. Se você for no Ceará e quiser, sobretudo no interior do Ceará, que é mais pobre, que é a terra onde eu nasci, e quiser ganhar um salário mínimo, você provavelmente vai ter muita dificuldade para conseguir essa renda. Porque as pessoas que podem lhe empregar não têm condições de pagar. Então, e o que aconteceu? Durante todo esse tempo, no interior do Ceará, se pagava a população mais simples salários que eram fração do salário mínimo. Enquanto que aqui em São Paulo se paga múltiplo do salário mínimo. Isso é a prova cabal de que o mercado é o que vale. Não adianta essa loucura de legislação que só impede que as leis econômicas aconteçam. E quando as leis econômicas são violadas, quem perde, em geral, são os mais pobres. Certo. Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que tem bastante a ver com isso aí. Inclusive a pergunta do Velbert Magalhães. Gostaria que o professor Nivaldo comentasse o impacto do programa Bolsa acho que é Caridoso, que quis escrever aqui, que irá provocar na economia brasileira. Aproveitando,
que ele pede uma análise do impacto na economia que o Brasil sofreu através dos programas assistencialistas. Bem, a análise ela tem uma dimensão econômica, né? Bolsões de miséria de repente enriqueceram relativamente, né? E essa dimensão é óbvia. Você dá dinheiro, a economia acontece. Tem regiões muito pobres que agora, quando chega ao Bolsa Família, viram mercados prósperos, né? Porque é muita gente pendurada no programa. Agora, a gente tem uma dimensão política e uma dimensão sociológica que não podem ser esquecidas. Qual é a dimensão política? Você simplesmente está comprando votos. É isso que o PT fez ao generalizar o programa de Bolsa Família. Vote em mim que eu te dou, ou como diria o Lula, vote em mim que eu te dou a Bolsa Família. Tá certo? E qual é a dimensão sociológica? A dimensão sociológica é que você condena essa gente à dependência do Estado por gerações. Isso aconteceu na experiência dos Estados Unidos, com as mães solteiras, com as negras mais pobres, não sei mais o quê, e de ter 2, 3, 4 gerações de gente que nunca trabalhou. Isso é um desastre existencial. Isso é um desastre econômico. Isso é um desperdício de talentos. Isso é uma loucura. E o que nós estamos vendo no Brasil é que a gente caminha para uma situação equivalente. Nós já temos quase uma geração vivida à custa disso. Daqui a pouco são 2. E isso é um desperdício no momento em que o Brasil precisa de formação de poupança para poder gerar riqueza, para poder desenvolver o país. Isso não tem cabimento um negócio desse. Então você tem essa dimensão sociológica, você tem essa dimensão econômica e tem essa dimensão política. As 3 dimensões são nefastas. Sim. Temos uma ligação aqui. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Alex. É Paulo de São Paulo. Oi, Paulo, fale. Boa noite, Alex. Boa noite, Christian. E principalmente boa noite ao professor Nivaldo. Eu tenho uma questão para o professor. Professor Nivaldo, o senhor está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Professor, eu acompanho muito os seus vídeos lá no seu canal do YouTube. E num dos seus vídeos, o senhor disse, num dos vídeos passados, o senhor disse que os empresários estavam retirando seus apoios à Dilma. Como está essa situação agora, professor? Eles ainda continuam retirando esse apoio? Isso aumentou? Essa debandada dos empresários aumentou? Como está essa situação agora? Como que o senhor que acompanha mais interadamente isso, o senhor vê isso agora? Tá. Eu fiz esse comentário. Boa noite. Eu fiz esse comentário porque naquela semana tinha tido reuniões empresariais condenando a ação do governo. E isso, para mim, soou como um sintoma do que a elite econômica rachou. Provavelmente parte da elite econômica que antes apoiava o PT não mais vai fazê-lo. Qual é o tamanho dessa parte que não vai apoiar, eu não sei. E nós tivemos a corroboração desse fato no racha do PMDB. É claro que a parte dessa elite econômica é também representada politicamente, em vários partidos. Então o racha do PMDB é outro sintoma de que o consenso em torno do PT foi quebrado. Qual é o tamanho desse racha? Ainda não sabemos. Mas a gente sabe que o PT tem como meta estratégica reduzir o tamanho do PMDB. Porque só assim ele se torna o maior partido do Congresso e pode assumir a presidência tanto do Senado como da Câmara. E é tudo o que eles querem, para poder ter o domínio sobre a pauta. Nós bem vimos quando a Câmara quer o que ela pode fazer com o Executivo. Ela pode pô-lo de joelhos. Né? Sim. Derrubar o governo. E por que o Zé Disseu quis fazer o mensalão? Para neutralizar esse poder do PMDB. Ah, sim. Se as pessoas acham que era outro objetivo, esqueça. O que eles queriam é ter controle total sobre o chamado Centrão, comprando 1 a 1 de preferência. Tá certo? A coisa falhou porque aquele maluco lá do Roberto Jefferson botou a boca no trombone. Tá certo? Mas o problema continua sendo um problema estratégico do PT. Eles conseguiram dominar até mesmo
o STF. Mas o Legislativo não. Por quê? Porque o Legislativo depende das elites regionais que estão representadas no PMDB. E essas elites, claro, que têm uma ligação umbilical com a classe empresarial. Então eu vejo esses dois movimentos de racha muito positivamente. E pode ser essa brecha que pode levar à oportunidade de alternância de poder no Brasil. Mais um telefonema. Boa noite, quem fala de onde? Olá, boa noite. O Alexandre aqui de Bagé. Tudo bem? Alexandre, boa noite, tudo bem? Diga. É o seguinte, uma pergunta para o professor Nivaldo. É o seguinte, nós estamos caminhando para um estouro de bolha imobiliária ou não? Porque eu já vi alguns economistas falarem que não, né? Que está tudo tranquilo e tal, e outros dizem que sim, que vai estourar a bolha imobiliária, né? Então eu gostaria de escutar a opinião do professor Nivaldo e o que ele acha que vai acontecer de ruim para a economia brasileira caso aconteça, né? Esse estouro da bolha. Então eu vou desligar o telefone aqui e vou escutar pela rádio. Muito obrigado. Bem, a bolha imobiliária é uma realidade. Alguns economistas profissionais não podem dizer que a bolha está acontecendo por obrigações profissionais, por interesses, etc. Não esqueçamos que o setor imobiliário é um grande gerador de renda, também de publicidade, e gera empregos, e o economista público, se colocar contra isso, vai sofrer, vai perder dinheiro. Além disso, você tem uma responsabilidade psicossocial. Mas eu, como sou um franco atirador, posso dizer para vocês, a bolha imobiliária é uma realidade. Outro dia eu peguei um panfleto, eu fui abastecer meu carro, o cara me deu um panfleto de um imóvel aqui na Berrini, em São Paulo. Rapaz, os caras estão falando de metro quadrado na faixa dos 18 mil reais. Isso não existe. Mais caro que Nova York. Não existe. É escandalosamente fora do real. Então, o que poderá provocar o refluxo, como houve o refluxo na crise de 2008 nos Estados Unidos? O que pode provocar o desabamento de preços e a quebradeira no setor imobiliário? Provavelmente um problema de crédito e um problema de vendas. Eu acredito que o problema de vendas já está acontecendo. Sim. Eu não creio que... Eu não tenho visto as estatísticas, mas as últimas que eu vi já demonstravam... Eu tenho uma amiga que trabalha na Prefeitura de São Paulo, e me disse que o recolhimento de TBI, que é o Imposto sobre Transações Imobiliárias, desabou. Ele não quis me dizer a taxa porque seria uma inconfidência dele. Não quis ser indelicado com o meu amigo. Mas ele falou que caiu fortemente. Puxa vida. Então o que a gente pode dizer é que essa queda de vendas é já, obviamente, um reflexo dessa exorbitância de preços. Né? Sim. Então, a minha recomendação para você que formulou a pergunta, e para os amigos que nos ouvem, é a seguinte: não é hora de comprar, é hora de vender. Se está vendendo, venda. Mas comprar, pense duas vezes. Claro, cada situação é uma. Uma amiga minha veio se consultar comigo sobre esse assunto. Ela paga aluguel, o aluguel dela está vencendo e ela tem uma proposta para comprar um imóvel caro. Mas como ela vai se livrar do aluguel, o aluguel vai ver a parte do pagamento, eu falei, a sua situação, nesse caso, justifica a sua aquisição. Então, nós temos uma regra geral que é hora de vender, não é hora de comprar. Mas nós temos os casos específicos que cada um sabe onde aperta o calo e onde precisa resolver o seu problema. Então, não dá para fazer uma opinião em geral. Exceto essa, de que a bolha é uma realidade, os preços estão acima do que deveriam. Sim. E o refluxo de venda já está acontecendo e podemos ter um refluxo de crédito também, dependendo da situação que possa vir do plano macroeconômico. Temos mais uma ligação. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Alex. É o Nathaniel de São Paulo. Tudo Oi, bem? Nathaniel. Boa noite. Diga. É o seguinte, eu queria fazer algumas ponderações. Antes de mais nada, agradecer a gentileza de vocês nos atenderem, né? Bom trabalho a todos. Aí, parabéns aí ao professor Nivaldo pelas exposições que ele está concedendo aí pra gente aí, tá? Em seguida eu desligo para poder liberar a linha. Bom, legal. Primeira ponderação. Com relação às urnas eletrônicas, eu sou um cara que trabalhei durante muitos anos na área de informática, então posso garantir que é muito fácil fraudar esse tipo de equipamento. Por que se coloca ao lado da urna eletrônica, quando a pessoa vai votar, uma máquina que imprima aquele voto registrado e ela imprime um comprovante, eu vou lá, confiro o comprovante. Uma maquininha igual essa do supermercado. Eu confiro,
nesse comprovante o voto que eu registrei, conferido eu deposito na urna, ao lado do mesário lá, da presidência, da mesa lá. Pronto. Se houver alguma dúvida, é só fazer a recontagem do voto. Seria um meio de interferir numa possível fraude da urna, tá? Segunda ponderação, com relação ao que o professor Nivaldo falou a respeito do nosso sistema de aposentadoria e a previdência privada, entre a previdência privada e a previdência estatal, né, do Estado. Muito bem. Nós sabemos, por informações das pessoas que analisam, eu não sou economista, não sou entendido, a gente analisa o que o pessoal da área comenta, que na realidade existe sim uma boa arrecadação que cobre os gastos da Previdência do Estado, que ela é superavitária, porém, o que o governo faz? Ele pega e desvia esse valor para outras coisas, inclusive para o bolso deles, né? A gente sabe disso. Pega dinheiro da Previdência para pagar, não sei lá, para fazer caixa para dar superávit primário e um monte de coisa. Então eu gostaria que o professor Nivaldo também analisasse essa situação e explicasse melhor para que a gente pudesse entender, ok? Ok, obrigado. Falou, doutor Daniel. Obrigado. Bom, começando pelas urnas eletrônicas. Eu não sou técnico de informática, mas eu trabalhei no CERPO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, na época que essas urnas começaram a ser feitas. E eu sempre escutei essa questão da fragilidade. Eu acho que o problema da variação das urnas não é um problema de mera informática, é também um problema de estrutura organizacional de quem cuida das eleições, que é a Justiça Eleitoral. Eu continuo insistindo no meu ponto. Aí é uma questão muito pessoal. Eu só vou lançar suspeição sobre as urnas no dia que os diretamente interessados, que são os candidatos de oposição, o fizerem. Se eles não fazem, com que autoridade eu posso fazer? Percebe a diferença? Então, enquanto o senhor Aécio Neves disser que a urna é limpa, eu vou dizer que é limpa. Eu não creio que ele está brincando de ser candidato para ser derrotado previamente por uma fraude nas urnas. Não é assim que a coisa anda. A roda anda diferente. Então, enquanto a classe política não suspeitar das urnas, eu não posso suspeitar das urnas. Esse é um ponto. Com relação à Previdência. Você tem razão. A Previdência é um complexo de muitas variáveis. Por exemplo, você tem, que você estava se referindo, aqueles trabalhadores que contribuem pelo regime geral de Previdência e se aposentam, quer dizer, as contas desse grupo são mais ou menos equilibradas. O outro problema é que nós temos a aposentadoria do setor público, a aposentadoria do setor público ela é extremamente deficitária. Os funcionários públicos do Brasil são uma espécie de aristocracia, a moda da corte de Luís XIV. Os caras vivem de tripas forras, não trabalham porra nenhuma, estou fazendo uma generalização, é claro, e se aposentam precocemente com salários altíssimos, mas das vezes maior do que tinham na ativa. Provavelmente o que se arrecada com os funcionários nos paga 20% do custo desses aposentados. Então você tem um rombo gigantesco e crescente. E nós temos uma terceira parte, que essa é uma parte ainda mais maluca, que é aquele conjunto de, entre aspas, aposentados que nada contribuíram, tipo os caras dos Fundo Rural, como é que se diz? Essa gente que está, rigorosamente falando, num programa assistencial e não num programa previdenciário. Então, a Previdência ela congrega essas três coisas, meio esquizofrênicas, mas o que vale, para mim, é o produto final. O produto final é um rombo monumental. E esse rombo está crescente e eu não sei como será coberto, não. Então, a gente tem um problema grave no Brasil com essa questão da Previdência Social. A Previdência / assistência social. Tanto do setor privado como do setor público. Tem uma outra pergunta aqui, também ele pode emendar aí, também sobre essa questão aí da quebra aí, né, do Vitor aqui de Florianópolis. Ele pergunta o seguinte: obviamente o Brasil quebrará, ultrapassamos há tempos o ponto sem retorno. Minha dúvida é, o senhor acredita que a hecatombe virá logo após a Copa, após as eleições, ou aguentaremos até as Olimpíadas?
Bom, depende do como você vê. A vontade do governo é deixar tudo para o pós-eleitoral. Mas isso é uma vontade. Uhum. É obviamente que a realidade econômica não respeita essas vontades. Eu acredito que nós já estamos no range de crise. Nós já estamos naquele momento em que qualquer assopro pode se transformar num furacão. Isso pode acontecer antes ou depois da Copa. O que eu realmente duvido é que o governo tenha fôlego para escapar desse vendaval até as eleições. Lamentavelmente, eu até preferia que fosse assim, porque o sofrimento associado a isso é muito sério. Seremos nós próprios, eu que falo aqui, vocês que ouvem aí, nós sofreremos. Vamos ver se temos bastante perguntas aqui, bastante muita coisa, né? Comentários aqui. Pois é. Ele diz o seguinte: em um artigo de 2001, o senhor lamentava a falta de Roberto Campos. Deu uma cortada aí, Christian. Você deu uma cortada aí. Mas quando o compararmos com o seu ex-colega Guido Mantega, no contexto pré... Oi? Vou ler a pergunta aqui. Tá me ouvindo aí? Deu uma cortada na sua fala aí. Então... Eu prefiro que repita, que eu não ouvi. Eu vou repetir a pergunta aqui, então. O Marcel Souza pergunta. Em um artigo de 2001, o senhor lamentava a falta de Roberto Campos. E hoje, ainda mais quando compararmos com o seu ex-colega Guido Mantega, e no contexto pré-revolucionário, como é que é? Tá meio confusa a pergunta aqui. E hoje, né? E hoje, ainda mais com o Guido Mantega, o que nos encontramos. Bem, eu não sei. Qual a diferença? Né? Eu não sei se entendi, não. Mas por que eu elogiei e... o Roberto Campos à época? E por que eu fiz novamente isso ontem num vídeo que eu botei para todo mundo ver? Porque o Roberto Campos é o exemplo do homem que virou um espudaios, um homem que amadureceu. Ele começou como estruturalista, ou seja, como um comunista mesmo, apoiando aquelas loucuras dos anos 50. Ele foi o fundador do BNDES, ele foi autor do plano do PAEG, acreditava em planejamento, sabe aquele negócio? Então, o Roberto Campos, até o final dos anos 60, era um homem. Depois que ele saiu do poder e foi fazer um périplo pelo mundo, ele mudou. E acabou virando um homem sábio, um homem maduro, crítico, um homem que via no Estado, não a solução, mas o problema. Então a gente tem que admirar alguém que fez isso. Não me perguntaram, mas o Guido Mantega, por exemplo, não passou por essa metanoia. Ele acredita no que ele acreditava quando tinha 20 anos. Não acredita no mercado. Ele acredita no Estado. Ele acha que as soluções do mundo passam tudo pela solução estatal. Ele despreza a lei da escassez econômica, não respeita esse elemento fundamental da economia. Então fica todas essas loucuras aí. Né? Então, o Roberto Campos, ou gente do naipe de Roberto Campos faz falta por quê? Falta gente madura, gente que conhece o mundo, gente que conhece a ciência econômica, gente que conhece o modo de administrar bem um Estado, gente que seja estadista. Eu não vejo ninguém hoje no Brasil com esse perfil. Ninguém. Roberto Campos deixou um vácuo. Sim. Nivaldo, sim. Gostaria que você comentasse mais uma noticiazinha que eu vi hoje. Né? Virou até chavão aí de conversas entre petistas e opositores, que, né, dada a grandiosa performance do governo do PT na economia, teria sido extinta a dívida externa brasileira. Né? Acabou. Aí eu vejo uma notícia aqui, aliás foi atualizada hoje, que a dívida externa brasileira para fevereiro chegou a 311 bilhões e 776 milhões de dólares. Né? E em dezembro estava em 308, ou seja, aumentou, né, mais de 3 bilhões de dólares em 3 meses. E a dívida externa de longo prazo chegou a 279 bilhões de dólares. Eu vi essa notícia hoje, né? A estimativa do Banco Central. Como é que se estabeleceu esse mito e como é que a gente chegou nesse número exorbitante aí? O que acontece é o seguinte, o que vale nesse raciocínio é a dívida líquida. Né? Quanto o Brasil deve, sim, e quanto ele tem de reserva, quanto ele é credor.
Né? Então a gente passou por um bom momento. O governo Fernando Henrique, quando ele passou o governo para o Lula, ele passou num bom momento. E depois veio a prosperidade lá do preço das commodities, e veio também depois aquelas super emissões de moeda, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Aí houve um afluxo de dólares muito grande. Então, e o governo, simbolicamente, na época lá, eu lembro que o Lula fez isso, ele pagou o saldo que se devia ao FMI, ou algo assim, se eu não estou lembrado. Bem, tem muito mito em torno disso e se acusava o regime militar de ter endividado o país. Isso é uma tolice. O Brasil precisa de poupança, não consegue gerar poupança. E sem a poupança externa, o Brasil mingua. E a poupança não é só os dólares que precisam chegar, é também máquinas, equipamentos, tecnologias, tudo, não é? Que nós não conseguimos produzir aqui. Então é preciso ter esse destemor e quebrar esse tabu idiota das esquerdas contra o endividamento. Você disse que a nossa dívida cresceu aí no mês passado 3 bilhões de dólares. Se isso aconteceu... Praticamente $1 bilhão por mês. Né? Pois é, se isso está acontecendo, nós ainda estamos dentro da normalidade. Isso é normal. É preciso que seja assim. O Brasil precisa absorver a poupança externa. Do contrário, nós vamos deprimir a economia. Isso é uma tolice não fazer. Então, se você me disser, a dívida está em expansão, eu respiro aliviado. No dia que os credores param de emprestar, e isso aconteceu em 1982, no governo Figueiredo, os credores internacionais simplesmente falaram, acabou a brincadeira, não tem mais dinheiro. O Brasil simplesmente quebrou. Quebrou. Eu lembro como se fosse hoje. Muitos de vocês são jovens e não sabem o que houve. Mas em 82, 83, 84, foi um horror nesse país. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as contas. Né, Nivaldo? Hã? A década inteira. A década inteira, mas esses 3 anos foram terríveis. Exatamente porque houve um problema de liquidez. Enquanto a gente não tiver um problema de liquidez, e eu acho que, como eu disse para vocês, pelo menos nos próximos 3 meses, não há nem como pensar que haja, tá certo? É tranquilo. O problema é que as pessoas têm um preconceito. Quer dizer, não dá para você fazer raciocínios privados e generalizar para o setor público ou para a economia agregada. É claro que para um indivíduo, quanto mais ele estiver endividado, etc., é uma coisa muito ruim. Mas para um país que não tem geração de poupança e que precisa de poupança externa, a vinda de capitais para cá, seja por empréstimos, seja por capital de risco, é uma coisa boa, salutar. Porque isso patrocina o desenvolvimento, gera emprego, gera renda e gera os próprios meios para liquidar a dívida. A gente viu isso acontecer nos anos 80, vimos também acontecer na primeira década desse século. Né? Então, a dívida em si para um país não é problema. O problema é quando os credores não querem nos dar dinheiro. Aí a coisa sai fora do lugar. Mas esse aumento, né, porque na economia básica, no nível pessoal, aumenta a dívida, a situação da pessoa complica. Né? Isso. Só que do ponto de vista macroeconômico de um país, a dívida representa a poupança externa que entra. Porque o dinheiro não entra para ser entesourado, é preciso ficar entendido. O que é que o Brasil faz com esse dinheiro? Compra máquinas, equipamentos, matérias-primas, compra licenças e tecnologias e por aí afora. Então, o dinheiro vem financiar o desenvolvimento. E isso é uma coisa boa em genérico. Então, não podemos ter preconceito contra capitais externos. Essa é uma das coisas que o Roberto Campos mais batia na tecla. E com muita razão. Porque o Brasil não é uma autarquia. O Brasil está com a poupança interna muito deprimida. Estou falando aí de 12%, sei lá quanto. Eu vi o número essa semana, agora me foge. O Brasil precisaria ter pelo menos 25% de poupança. Mas como é que você gera poupança com o governo roubando doidado na carga tributária e distribuindo dinheiro sem contrapartida de trabalho? Não tem poupança, só tem consumo. A gente vive aí a embriaguez do superconsumo. Ninguém quer saber de poupar coisa alguma. Então é importante ter claro, a dívida em si não é um problema. O problema é como você a gerencia e como você aloca os recursos. Aqui é um outro problema. Se o governo pega esses dólares aí e transforma em Bolsa Família ou coisa equivalente, aí lascou. É preciso fazer refinaria de petróleo, é preciso fazer... Indústria de processamento do lado das plantações de soja, né? Não só, serviço, nós estamos atrasados, né, na infraestrutura de telecom. Sim. Temos a 4G aí, não andou. Quer dizer,
Então o que acontece? As empresas nacionais precisam buscar dinheiro lá fora para pagar tecnologia lá fora para trazer e fazer a infra aqui. É assim que funciona o mundo. É assim que precisa funcionar o mundo. E não tem outra maneira de funcionar. Então ter preconceito contra a dívida é uma tolice. Quer dizer, o melhor é que venha capital de risco, mas nem sempre é possível. Agora, o dramático, e podemos aguardar isso se a coisa se agravar, é quando no dia que os banqueiros internacionais disseram, não, no dia que os fundos internacionais disseram, não queremos mais títulos do governo brasileiro, aí nós vamos penar. Aí a porca torce o rabo. Eu vi isso acontecer em 82. Eu gostaria de morrer sem ver de novo aquele negócio. O Dimitri Mota está perguntando, ele queria saber do senhor que ele tem um dinheiro na poupança e se não há risco desse dinheiro virar pó. Tem alguma alternativa para deixar apenas a poupança? Nesse momento, não. Agora, qual é a recomendação que eu digo para quem me pergunta? É aquela velha história de que você não deve colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Se você tem, você pode repartir um pouco de fundo cambial, um pouco de moeda estrangeira, tá certo? Um pouco até de ações, se você souber fazer, senão cai fora do mercado de ações. O ideal é não ficar só num ativo. Agora, eu não tenho motivos para suspeitar que a gente possa viver proximamente algo como viveu na época daquele maluco do Fernando Collor. Com certeza. Acho que certeza a gente não tem, né? Não, com certeza que pode acontecer alguma coisa, né? Isso aí Sim. nunca. Mas o certo nada, né? Fique no único ativo. Tem uma cesta de ativos. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando. Não sei se o professor Nivaldo tem mais alguma questão aí para... Não, eu até estou cansado. Eu acho que é 1h30 que a gente está no ar. Sim, né? deu bastante coisa. A gente vai fazer uma transição aqui agora, né? A gente volta... Lembrando que vamos voltar aqui, eu, o Alex, para comentar outras notícias aqui. Mas queria agradecer ao professor Nivaldo Cordeiro aí e deixar convidado aí sempre que quiser aí as portas abertas aqui para a gente tratar desses assuntos aí que... Eu também agradeço da mesma forma a vocês, as pessoas que interagiram aqui, aos ouvintes, certo? Eu só quero dizer que eu gostaria de estar dirigindo a vocês palavras um pouco mais otimistas. Eu não tenho como fazê-lo sem ferir a verdade dos fatos. E o meu único compromisso, desde que eu assumi essa tarefa de falar ao público com os meus modestos meios, é de estar integralmente ladeado da verdade. Eu não vou dizer coisas que eu não acredito. Eu não vou dizer coisas para ser simpático, eu não vou dizer coisas para ficar de bem com a galera. Eu digo aquilo que eu consigo perceber dentro dos meus modestos meios de percepção. Então eu quero deixar aqui com vocês todos meu boa noite e meus agradecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até mais. Então nós já voltamos já aí, pessoal.